é carta do apóstolo São Paulo, do capítulo 12, os 2 primeiros versículos, e vamos falar sobre o crente e a vontade de Deus. É muito importante que aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, conheçam a vontade de Deus. Jesus disse: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Paulo foi aquele centurião romano, aquele homem que tinha uma centúria ao seu dispor e que perseguia os cristãos. Todavia, ele fazia-o como um zelo religioso. Foi ele que autorizou e participou da morte do primeiro diácono da igreja, a saber, Estevão. Mas, amados irmãos, quando Estevão foi levado ao sinédrio acusado de crime, ele foi julgado, e os que o julgavam e os que testemunhavam falsamente contra ele, olhando no seu rosto, viu que o seu rosto brilhava como brilha o rosto de um anjo. Todavia, com os corações endurecidos, eles não abriram mão daquilo para que foram pagos. Eles insistiram em condená-lo, e Estevão foi condenado à morte. E foi fora dos muros da cidade que ele foi levado para ser morto, apedrejado. E Saulo, tão somente como um centurião, como uma autoridade do governo romano, apenas cumpria ordens. Mas naquele dia aconteceu algo sobrenatural que certamente marcou a vida de Saulo. Ele viu aquele homem que havia sido condenado injustamente, com muita resignação, olhar para eles e não ficar apavorado, assombrado, com medo, nem muito menos negar a sua fé em Jesus. Porque o fato dele ter sido acusado foi por conta do seu testemunho, foi por conta da sua fé, foi por conta da sua forma de viver diferente. E assim diz a palavra de Deus, que os homens começaram a tirar pedras em Estevão, e Estevão simplesmente ele olhou para cima, olhou para o céu. A Bíblia diz que o nosso socorro vem de cima, vem do céu, vem do Senhor. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes. Por que para os montes? Porque nos montes era lugar de idolatria, aonde se tinham os postes ídolos, e as pessoas ali faziam suas oferendas e as suas petições aos seus deuses. Então o salmista, quando perseguido pelo seu filho Absalão, que queria matá-lo para usurpar o trono, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, e perguntou:
de onde me virá o socorro? E o Espírito nele testificou, e ele disse: o meu socorro, o meu, não vem dos montes, não vem dos ídolos, não vem dos homens, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora está lá Estevão sendo apedrejado, e não acusando quem lhe estava apedrejando. Pelo contrário, ele olhou para os céus, olhou para cima, e quando Estevão olha para cima, e estava lá os seus algozes, os que o apedrejavam, e estava lá o comandante daquela tropa que era Saulo, e ele, quando olha para cima, os céus se abrem e ele tem uma visão, e naquela visão ele vê o Senhor Jesus Cristo de braços abertos. A mensagem era: o seu tempo na terra, Estevão, terminou, mas não te preocupa, porque o seu lugar está garantido aqui em cima, o seu lugar está garantido lá no céu, aonde? Naquela cidade que o Senhor Jesus Cristo, antes de passar pela morte, havia falado sobre ela. E Jesus Cristo, ele disse: não se turbe os vossos corações, creio em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. E o mesmo Paulo, o mesmo Saulo, que depois tornou-se Paulo e teve as suas experiências com o Senhor, a partir dessa de Estevão, ele disse: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Estevão olha para os céus e vê o Senhor Jesus à destra do Pai Eterno, de braços abertos, o convidando. E no último momento, no último suspiro de Estevão aqui na terra, ele olha para os seus algozes e disse assim para eles. Primeiro ele pede ao Pai, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras proferidas por Jesus no Calvário foram as mesmas de Estevão quando apedrejado. E quando ele pede ao Pai perdão por eles, eles ficam mais irados ainda, mais endemoniados ainda. Glória a Deus. E Saulo está lá olhando. Foi um dos maiores testemunhos de vida que Paulo ouviu, foi através da morte de Estevão. E naquele momento em que ele pede perdão pelos seus algozes, ele suspira, o seu corpo tomba, mas o seu espírito sobe para estar com o Senhor para sempre. Aleluia. E Saulo estava lá. Saulo estava lá. Não muitos dias depois daquele, Saulo pede autorização por escrito aos sacerdotes e vai a Damasco, porque eles sabiam que Damasco havia muitos crentes. E a ordem e o projeto de Satanás desde o princípio é fazer calar a voz profética desta igreja no mundo. Mas o Senhor havia dito quando descia para Jerusalém: se este povo se calar, até as pedras clamarão. Nunca este povo ficou calado, nem nas maiores perseguições imperiais, com morte de muitos apóstolos e discípulos. Este povo não se calou, mesmo preso nas arenas, mesmo sendo devorados por leões,
mesmo servindo de postes acesos com azeite e lenha, para que eles negassem o nome do Senhor, mas eles não negaram. Eles preferiam a morte do que dizer não para Jesus Cristo. Aleluia. Quando mataram João Hus queimado em uma fogueira, mandaram colocar lenha, mandaram colocar azeite e atear fogo, e o imperador mandou perguntar se ele preferia negar o nome do Senhor Jesus Cristo ou ser queimado na fogueira, e a escolha dele foi queimado na fogueira. E o imperador disse: coloque fogo, aleluia. E alguém ficava: negue, negue, João Hus, negue. Ele dizia: ateia mais fogo, coloca mais fogo. E ele bradou no meio do fogo, queimando o seu corpo. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, porque Hus significa ganso, mas logo Deus, um cisne, mas Deus um ganso, mas Deus levantará um cisne, e o evangelho não ficará em silêncio. Poucos dias depois, aparece Martinho Lutero, que trouxe uma mudança na história. Então eu vejo agora Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Glória a Deus. E aqui é que nós baseamos o nosso tema. A vontade de Deus, a vontade de Deus transforma. A vontade de Deus é viver uma experiência que leve o homem a ser íntegro, a ser prudente na presença de Deus. Esta sim é a vontade de Deus. E nós lembramos de Jacó. Jacó, neto do pai da fé, a saber, Abraão, filho de Isaac riso, aquele que foi um milagre nas mãos de Deus. E Jacó, meus amados e queridos irmãos, havia passado um tempo na casa de Labão, o seu tio, porque estava jurado de morte pelo seu próprio irmão, que se sentiu enganado por ele. Mas agora, quando na sua ida, Deus apareceu para ele e fez 4 grandes promessas, e uma das grandes promessas que Deus fez a Jacó era que ele voltaria para sua casa em paz. E quando chegou o tempo do cumprimento desta promessa, Deus abriu todas as portas, e Jacó volta, e ele volta com famílias, com filhos, com esposas. Ele volta para sua casa, e quando se aproxima de casa, de quem ele se lembra? De Esaú, seu irmão, que havia prometido lhe matar, mas ele sabia que Deus disse que ele voltaria. Mas como podia ser o seu encontro com o seu irmão que prometeu matá-lo? E ele teve medo, diz a palavra de Deus. E no seu medo, ele resolve ter um encontro com Deus. Ele passa o vaul, manda que passe as suas famílias, os seus empregados, as suas ovelhas, o seu gado, e ele desce ao vaul, porque ele primeiro precisava conversar com Deus. Ele precisava de uma resposta com Deus.
e ele desce ao baú. Diz a palavra de Deus em Gênesis 32, versículos 22, que ele levantou-se naquela mesma noite e passou seus filhos e suas famílias, desce ao baú de Jaboque, glória a Deus, e ficou ele só a lutar, e ficou ele e lutava com ele o homem até o romper do dia. Meus amados irmãos, existem lutas, existem situações em que nós pedimos socorro e ajuda às pessoas, pedimos que os irmãos nos ajudem em oração, mas existe situação que é somente entre você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. Quando a família transpõe ou passa o Jaboque, versículo 22 do capítulo 32, tornou-os e fez-o passar o ribeiro, e diz a palavra de Deus que ficou ele só, e veio lutar com ele um anjo até o romper do dia. E vendo o anjo que lutava com ele, que não prevalecia, ele disse: a alva está subindo, deixa-me ir embora. E Jacó disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Na verdade, o que Jacó precisava era de uma transformação que Paulo estava dizendo. E para receber uma transformação de vida, era preciso uma experiência com Deus. E exatamente é esta experiência que muitas pessoas ou muitos cristãos precisam hoje. E isto significa: o crente precisa conhecer a vontade de Deus na sua vida. E para que ele possa verdadeiramente conhecer a vontade de Deus na sua vida, ele precisa muito mais que a leitura das Escrituras, muito mais do que um dia de oração, muito mais de apenas participar de um culto. Ele precisa de ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Ele precisa de uma experiência com Deus. Então observe uma coisa: a vontade de Deus. Como experimentar a vontade de Deus hoje em nossas vidas? A primeira coisa que você precisa para conhecer e para experimentar a vontade de Deus na sua vida é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo na presença de Deus. Glória a Deus. O que significa isto, pastor? Apresentar o corpo em sacrifício vivo. Você precisa ter uma visão do altar do holocausto. O altar do holocausto, ele servia para trazer o cordeiro imolado. O cordeiro, quando alguém pecava, o salário do pecado é a morte, mas alguém pecava e a pessoa trazia um cordeiro que era substituto pelo pecador. E quando aquele cordeiro chegava ali, o que acontecia? Pegava o cordeiro, imolava aquele cordeiro, o sangue dele era derramado, e a pessoa que havia transgredido a lei ou praticado o pecado, aquela pessoa estava livre. Isto é, apresentar o corpo em sacrifício vivo é fazer uma consagração, e a consagração significa fazer uma entrega por completo. E fazer uma entrega é você não viver para você mesmo, é você estar disposto, disposta a viver para Cristo. A segunda coisa, para que você experimente a vontade de Deus, é você não se conformar. Não se conformar com o quê? Com este mundo. Por que eu falo mundo? Não
fala o mundo, o sistema implantado pelo inimigo ou por Satanás desse mundo. O mundo fala de um sistema implantado pelo homem aqui na terra. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos aconselha a não amar o mundo, nem aquilo que nele há. Então você não pode se conformar com a situação. Nós ouvimos o primeiro pregador falando sobre o homem participando das coisas que desagradam a Deus. Então você não pode se conformar, porque a sua vida está nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, você precisa sim de um milagre. Que milagre? Da transformação. Transformação. Quando nós lemos Paulo naquele encontro no caminho de Damasco com Jesus, a Bíblia diz que ele estava indo para lá, porque ele não suportava os crentes. E ele queria, como todos os demais imperadores, fazer calar a voz do cristianismo, a voz dos crentes aqui na terra. Só que ele esqueceu de uma coisa: que crente tem dono, que crente tem Jesus como seu Senhor, que crente tem Jesus como seu Salvador, que crente tem Jesus como seu Redentor. E a palavra vai nos trazer uma revelação maravilhosa, que quando ele, com carta, com autorização jurídica, coberto pela lei, foi a Damasco para prender, matar, fazer o que ele bem entendesse com os crentes. Foi no caminho, exatamente no caminho, que ele viu sobre ele uma luz muito forte. E aquela luz brilhou, refugou sobre ele. Foi tão forte aquela luz que ele não suportou e caiu por terra. E quando ele cai por terra, ele ouve uma voz que vinha do céu e dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E quando Saulo levanta, ele está cego. Aleluia. E ele é levado aonde o Senhor havia determinado, na rua chamada Direita, na casa de um certo Judas. E não muito longe dali, aparece um anônimo, aquele discípulo que não tem nenhuma função, aquele discípulo que não tem nenhuma posição, aquele discípulo que não é proeminente. Aparece este discípulo, por nome Ananias, não o esposo de Safira, mas um outro Ananias que aparece esta única vez nas Escrituras. Mas ele aparece como um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele aparece de joelhos, ele aparece orando. E quem anda de joelhos, quem anda falando com Deus em comunhão, tem revelação, tem visão, tem experiências pessoais. E quando ele está ali orando, ele tem uma visão. E nessa visão lhe aparece quem? Jesus. E quando o Senhor lhe aparece, o Senhor conta para ele o que aconteceu no caminho de Damasco. Ele conta o que aconteceu com Saulo. E agora ele diz para Ananias, e neste momento, ele está aqui em Damasco. E nesse momento ele está numa rua chamada Direita, na casa de Judas. E eu preciso de você. Eu preciso que você vá à rua chamada Direita. Eu preciso que você vá à casa de Judas. E eu preciso que você entre naquela casa para fazer um milagre. Aleluia. E quando o Senhor disse isto, aleluia, quando acaba de dizer que ele, quem deve ir nesta rua, Ananias treme nas bases e diz: mas Senhor, aquele homem muito nos tem feito mal. Ele é um homem ruim, perigoso, perseguidor, que prende, que mata aqueles que professam o teu nome.
E Jesus disse: olha, Ananias, para mim, ele é um vaso escolhido. Eu quero que você vá. E eu quero que você entre naquela casa com autoridade. Eu quero que você entre naquela casa e a primeira coisa que você vai fazer é derrubar a parede da separação. Você vai dizer: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, quando você vai falar isto, ele já vai entender que você é o meu enviado, porque ele sabe que você não esteve lá. Aleluia. Em segundo lugar, aleluia, primeiro você o chama de irmão, somos irmãos agora. Segundo, você conta, revela a visão do caminho de Damasco. E terceiro, você diz: foi ele que te apareceu lá, foi ele que me apareceu aqui, e foi ele que me enviou para hoje fazer milagres na sua vida. Hoje você vai ver, e hoje você vai ser cheio do Espírito Santo para ser enviado para uma grande obra que ele vai fazer através de você no meio dos gentios. Glória a Deus. Então Saulo, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, lá no caminho de Damasco, ele que estava conformado com a sua igreja, ele que estava conformado com a sua religião, ele que estava conformado com o seu emprego, com a sua posição social e militar, aleluia, ele agora ouve, aleluia, Jesus Cristo dizer para ele: a partir de hoje, você não será mais Saulo. Isto quer dizer, Saulo significa pequeno. Deus está dizendo: tudo que você pensa que é, não é coisa nenhuma em relação ao que eu preparei para você. Você é pequeno. Mas a partir de hoje, você vai ser chamado de Paulo, que quer dizer grande. Aleluia. Grande diante de Deus, pequeno diante dos homens. Aleluia. Saulo, você vai ser chamado agora Paulo. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Saulo precisou viver esta experiência caindo do cavalo para que fosse transformado. Aleluia. Jacó precisou descer ao baú, lutar com um anjo até a alva sair para ser transformado em Israel. Aleluia, aleluia. Então a Bíblia está cheia de homens que tiveram suas experiências pessoais com Deus e mudaram. E hoje você que me ouve, você precisa também de ter a sua experiência com Deus, para que também Ele faça acontecer o milagre da transformação na sua vida. A ordem é não se conformar, mas a ordem é ser transformado, e o Evangelho transforma o homem em uma nova criatura. Glória a Deus. E eu quero rapidamente mostrar três aspectos da transformação de Deus. Aleluia. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Primeiro aspecto da transformação de Deus é porque a transformação de Deus é boa. Deus nunca transforma alguém de melhor para pior, mas sempre de pior para melhor. Sendo boa, devemos aceitá-la sem reclamar. Aleluia. Então, se você crê que esta vontade de Deus na sua vida, para a sua vida é boa, aceite a Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Apesar de todo o sofrimento na vida de José, da linhagem de Jacó, aleluia, a vontade de Deus era boa para a sua vida. Veja quantas coisas aparentemente ruins aconteceram na vida de José. Veja, pare comigo e pense agora. José, quantas coisas ruins. Perseguido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, jogado
jogado numa cova pelos seus irmãos, vendido para o ismaelita pelos seus irmãos, foi para a feira de escravo, foi vendido como escravo. Ele entra no Egito, parecia que a vida de José ia se acabar, parecia que ele não era nada. Era Deus trabalhando na vida dele. Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Capítulo 8 de Romanos, e versículo, salvo engano, 27 ou 18. E todas as coisas contribuem. Então Deus permitiu todo o sofrimento. Foi para a casa de Potifar, recebeu uma posição de honra, mas logo que estava bem na casa de Potifar, o diabo levantou a mulher de Potifar e ele terminou voltando para a prisão. Aleluia. E Deus, mas a Bíblia sempre vai dizer em cada texto, mas Deus era com ele, mas Deus era com ele. E o final de José, porque o importante não é o começo das coisas, mas o final delas. O final de José, o decreto saiu: José é governador. Aleluia. José salvou o Egito e até então o mundo de então. José trouxe toda a sua família para o Egito e todos agora viviam bem economicamente, bem socialmente, bem financeiramente, graças a José. Todavia, Deus permitiu todos os sabores na vida de José. Então faz parte da vida o sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então não se preocupe quando vier as lutas, não se preocupe quando vier as aflições. É Deus trabalhando na sua vida. Escute e olha para mim, você que está em casa, você que está no sofá, você que está lavando a louça, dê uma paradinha aí e pense comigo. Aleluia. Por que, pastor, eu sofro tanto? É Deus trabalhando na sua vida, porque Deus tem algo maior, tem algo melhor, tem algo mais importante para realizar na sua vida e através da sua vida. Então, em todos os momentos e circunstâncias, não importa se no monte, se no vale, se livre, se preso, com saúde ou sem saúde, dê glória a Deus, porque é Deus trabalhando em sua vida. Eu podia não estar aqui nesta manhã, como percebe, eu estou gripado, como percebe, eu estou ofegante. Todavia eu estou. Por que eu estou aqui? Porque você está aí. Aleluia. E por que você está aí? Porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Então, aspecto da vontade de Deus. Primeiro, porque ela é boa. Segundo, aleluia, apesar do sofrimento, de todas as lutas, Deus está com um projeto melhor para a sua vida. Aleluia. Para Jesus foi a vontade de Deus fazê-lo enfermar. Para Deus ele precisava passar pelo Calvário, porque se ele não passa pela morte, você não ganha a vida eterna. A vontade de Deus também é agradável. Deus quer que o crente seja fiel, porque a fidelidade agrada não pouco, mas agrada muito a Deus. Pois por mais difícil que seja a vontade de Deus na vida do crente, será agradável passar por todas as lutas e todas as etapas. Glória a Deus. João passou por Pátimos, mas João entrou na cidade pelas portas. João passou pela ilha de Pátimos, mas ele viu a Jesus. Aleluia. Viu Jesus glorificado. Deus pode, aleluia, transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua tristeza em alegria. Deus pode fazer todas as coisas que necessário for fazer em você, para que você seja abençoado e feliz. A vontade de Deus é perfeita, glória a Deus. Mas deixa concluir. Qual é a vontade de Deus para mim, pastor? Primeiro, que você seja santo. Segundo, que você seja cheio do Espírito Santo. E terceiro, que você vá para o céu. Eu concluo aqui, dizendo que Deus quer que você seja cada dia mais santo, que Deus quer que cada dia você seja mais cheio do Espírito Santo, e cada dia você esteja preparado para ir para o céu, porque a trombeta pode tocar agora. Quero te convidar para dar o seu ok, aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Coloque o seu like aí, eu quero. Ou voltar para Jesus, ou aceitar como meu Senhor e Salvador. Quero te convidar hoje,
Hoje é o dia, amanhã, terça-feira, é o nosso culto de doutrina aqui na sede. Esteja convidado a participar conosco. E quarta-feira, em todos os bairros amanhã tem culto. Visite uma das nossas igrejas aqui na sua cidade, Rio Largo, e venha participar dos nossos cultos em nome do Senhor Jesus. Góis, vamos concluir. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu abraço fraternal, carinhoso, respeitoso a todos os nossos irmãos que contribuíram